Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou a lei e sua operação. O mundo e tudo dentro dele é a consciência do homem condicionada de maneira objetiva. A consciência é a causa e também a substância de todo o mundo. Então, é para a consciência que nós devemos nos voltar se quisermos descobrir o segredo da criação. O conhecimento da lei da consciência e do mundo como ela funciona permitirá que você realize tudo o que você deseja na vida. Provido com o conhecimento prático desta lei, você poderá construir e manter um mundo ideal. A consciência é a primeira e única realidade, não no sentido figurado, mas em verdade. Esta realidade pode, por exemplo, ser comparada a um fluxo dividido em duas partes, o consciente e o subconsciente, a fim de operar a lei da consciência de maneira inteligente. É preciso compreender a relação entre o consciente e o subconsciente. O consciente é o aspecto pessoal e seletivo. O subconsciente é o aspecto impessoal e não seletivo. O consciente é o reino dos efeitos, enquanto o subconsciente é o reino das causas. Estes dois aspectos da consciência são as divisões masculinas e femininas da mente. O consciente é representado como o masculino, o subconsciente como o feminino. O consciente gera as ideias e ele impressiona essas ideias no subconsciente. O subconsciente as recebe e a elas dá forma e expressão. A partir desta lei, conceber primeiro uma ideia para depois impressioná-la no subconsciente, todas as coisas se desenvolvem através da consciência, e sem esta sequência, nada do que existe teria sido criado. O consciente impressiona o subconsciente, enquanto o subconsciente expressa tudo o que é impresso sobre ele. O subconsciente não origina ideias, mas assume aquelas as quais a mente consciente admite como verdade, e de uma maneira só conhecida por ele, manifesta as ideias aceitas. Portanto, através de seu poder de imaginar e sentir, e com a sua liberdade para escolher a ideia que irá entreter, o homem tem controle sobre a criação. O controle do subconsciente é realizado através do controle de suas ideias e sentimentos. O poder da criação está escondido nas profundezas do subconsciente, o aspecto feminino, ou ventre da criação. O subconsciente transcende a razão e não depende de indução. Ao contemplar um sentimento, ele o estabelece como um fato existente dentro de si, e sob esta convicção, passa a dar expressão a ele. O processo criativo começa como uma ideia que segue seu fluxo na forma de um sentimento e termina em uma vontade de agir. As ideias são impressionadas no subconsciente por meio de sentimento. Nenhuma ideia pode ser impressionada no subconsciente até que ela seja sentida. Porém, uma vez sentida, seja ela boa, má ou indiferente, ela deve ser expressa. O sentimento é o único meio através do qual as ideias são transmitidas para o subconsciente. Portanto, o homem que não controla os seus sentimentos pode facilmente impressionar o subconsciente com estados indesejáveis. Controlar não quer dizer limitar ou suprimir os seus sentimentos, mas sim se autodisciplinar
para apenas imaginar e entender sentimentos que contribuam para a sua felicidade? O controle de suas emoções é de suma importância para se ter uma vida plena e feliz. Nunca entretenha um sentimento indesejável, nem sequer pense hipoteticamente em coisas ruins. Não importa de que forma ou em que situação, não foque na sua imperfeição, nem nas dos outros. Fazer isso é o mesmo que impressionar o subconsciente com essas limitações. Aquilo que você não deseja para si, não sinta como verdade, nem para você, nem para ninguém. Esta é a maior lei para se ter uma vida plena e feliz. Todo o resto é comentário. Todo sentimento produz uma impressão subconsciente, e a menos que esta impressão seja contrabalanceada por um sentimento mais poderoso, de natureza oposta, ela deve ser expressa. O dominante entre dois sentimentos será expresso. Eu sou saudável é um sentimento mais forte do que eu vou ser saudável. Sentir que eu serei é confessar que eu não sou. Eu sou é mais forte do que eu não sou. Aquilo que você sente que você é sempre domina aquilo que você sente que você gostaria de ser. Portanto, para ser realizado, o desejo deve ser sentido como um estado existente, ao invés de um estado que ainda irá existir. O sentimento precede a manifestação e ele é a base sobre a qual repousa toda a manifestação. Seja atento e cuidadoso com os seus sentimentos e comportamentos, pois há uma conexão contínua entre eles e o seu mundo visível. O seu corpo é um filtro emocional que inconfundivelmente ostenta as marcas de suas emoções dominantes. Problemas emocionais, especialmente os problemas reprimidos, são as causas de todas as doenças, pois reprimir intensamente a sensação de um problema sem expressá-la ou estabelecê-la dará início a uma enfermidade. Enfermidade é uma palavra que vem do latim enfermitatis, que é derivada de enfermos, composta da junção do prefixo in com o adjetivo firmus. O prefixo in indica o contrário, a falta ou a ausência de alguma coisa. O adjetivo firmus é dado a algo firmado ou estabelecido, que tem consciência, que é constante, estável, seguro ou resistente. Portanto, enfermidade é o contrário, a falta ou ausência de algo estabelecido, consciente, constante, estável, seguro ou resistente em você. Não alimente os sentimentos de tristeza, fracasso ou frustração, para que você não se afaste de seus objetivos e para que seu corpo não adoeça. Pense, emocionalmente falando, apenas no estado que você deseja realizar. Sinta a realidade do estado procurado e viva e haja com esta convicção, pois este é o caminho para todos os milagres visíveis. Todas as alterações de expressão são produzidas através de uma mudança de sentimento. Mude o seu comportamento e os seus sentimentos, e você muda o seu destino. Toda a criação ocorre no domínio subconsciente. O que você precisa conseguir, então, é um controle reflexivo em relação ao seu subconsciente, isto é, controlar as suas ideias e sentimentos. O acaso ou os acidentes não são os culpados pelas coisas que acontecem com você. Nenhum destino traçado é o responsável por sua sorte ou azar. As suas impressões subconscientes determinam as condições de seu mundo.
O subconsciente não é seletivo, ele é impessoal e não faz distinção de pessoas. Então, Pedro, tomando a palavra, disse: na verdade, reconheço que Deus não faz acepção de pessoas. Atos 10, versículo 34. Pois para com Deus não há distinção de pessoas. Romanos 2, versículo 11. O subconsciente não se preocupa em saber se o seu sentimento é verdadeiro ou falso. Ele sempre aceita como verdade aquilo que você sente como realidade. O sentimento é o sinal favorável que atesta ao subconsciente a veracidade daquilo que é declarado como realidade. Por causa desta capacidade do subconsciente, não há nada que seja impossível para o homem. Tudo o que a mente humana puder conceber e sentir como verdade, o subconsciente pode e deve manifestar objetivamente. Os seus sentimentos criam o padrão do qual o seu mundo é formado. E uma mudança de sentimento significa uma mudança de padrão. O subconsciente nunca deixa de expressar aquilo que é impresso sobre ele. No momento que ele recebe uma impressão, ele começa a buscar as formas de sua expressão. Ele aceita o seu sentimento impresso sobre ele como se fosse uma realidade existente nele mesmo e imediatamente se põe a produzir externamente no mundo objetivo a perfeita imagem e semelhança deste sentimento. O subconsciente nunca modifica as crenças aceitas pelo homem. Ele somente as retrata até o último detalhe, seja elas benéficas ou não. Para impressionar o subconsciente com um estado desejável, você deve assumir a sensação de que você sentiria caso o seu desejo fosse realizado agora. Ao definir o seu objetivo, você deve se preocupar apenas com o objetivo em si. Você não deve considerar a forma como ele será expresso, ou quais serão os obstáculos encontrados. Pensar emocionalmente em qualquer que seja o estado irá impressionar o seu subconsciente. Portanto, se você se relaciona com as dificuldades, as barreiras ou a demora, o subconsciente, por sua natureza nada seletiva, aceita o sentimento de dificuldade e de obstáculos, condizentes à sua aceitação, e passa a produzi-los em seu mundo exterior. O subconsciente é o ventre da criação. Ele recebe a ideia sobre ele através do sentimento do homem. Ele nunca altera a ideia recebida, mas sempre lhe dará forma. Daí, o subconsciente retrata a ideia seguindo a imagem e semelhança do sentimento recebido. Sentir que não há chances possíveis para realizar o seu objetivo é impressionar o subconsciente com a ideia do fracasso. Embora o subconsciente sirva fielmente ao homem, não se deve entender que a relação entre ele e o homem objetivo se relaciona como a de um servo e seu mestre, como antigamente era interpretado. Os antigos profetas o colocavam como servo e escravo do homem. Paulo personificou o subconsciente como uma mulher e disse que as esposas estejam em tudo sujeitas aos seus próprios maridos. Efésios 5, versículo 24. Porque Deus não é Deus de confusão, mas sim de paz. Assim como em todas as igrejas dos santos, as mulheres devem permanecer caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas devem ser submissas, como também ordena a lei. 1 Coríntios 14, versículo 33 e 34. Vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos, assim como ao Senhor. Efésios 5, versículo 22. Vós, mulheres, sede submissa aos vossos maridos,
como convém ao Senhor. Colossenses 3, versículo 18. Da mesma forma, esposas, cada uma de vós sede sujeita aos vossos esposos, com o propósito que, se algum deles ainda não obedece à palavra, que eles então não sejam ganhos pela palavra, mas pelas conversas com suas esposas, considerando a vossa vida casta em temor, que o vosso ardor não seja as coisas externas, como as tranças nos cabelos, o uso de joias de ouro, ou o luxo dos vestidos, mas seja o do íntimo do coração, no incorruptível traje de um espírito manso e tranquilo, o que é de grande valor na presença de Deus. Igualmente vós, maridos, vivei com elas com entendimento, dando honra à mulher, como o vaso mais frágil, e fazendo delas herdeiras convosco da graça da vida, para que as vossas orações não sejam impedidas. Finalmente, sede todos de um mesmo sentimento, compassivos, cheios de amor fraternal, misericordiosos, humildes, não retribuindo mal com o mal, ou injúria com injúria. Antes, pelo contrário, bendizei-os, porque para isso fostes chamados, para que por herança alcanceis a bênção. Pois quem quer que ama a vida e vê os dias bons, refreia a sua língua do mal, e que os seus lábios não falem por engano, aparte-se do mal e faça o bem, busque a paz e siga. Porque os olhos do Senhor estão sobre os justos, e os seus ouvidos atentos às suas súplicas. Mas a face do Senhor é contra quem faz o mal. 1 Pedro 3, versículo 1 ao 4 e 7 ao 12. O subconsciente serve ao homem e fielmente dá forma aos seus sentimentos. No entanto, o subconsciente possui uma distinta aversão a ordens e obedece melhor através do convencimento e persuasão do que através de exigências. Por isso ele assemelha-se mais à amada esposa do que apenas um servo. Porque o marido é a cabeça da esposa, assim como Cristo é a cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama ao seu próprio corpo. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 23 e 28. O marido é a cabeça da mulher. Não se refere como verdade entre o homem e a mulher na sua relação terrena, mas é verdade entre o consciente e o subconsciente, ou aspectos masculinos e femininos da consciência, respectivamente. Este é o mistério ao qual Paulo se referiu quando por fim escreveu: este é um grande mistério. Efésios 5, versículo 32. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. Efésios 5, versículo 28. Por este motivo, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Efésios 5, versículo 31. Isto, simplesmente, é o mistério da consciência. A consciência é uma realidade e é indivisível, mas devido à forma de sua criação, ela aparenta ser dividida em dois aspectos. O consciente é o aspecto objetivo ou masculino. Ele verdadeiramente é a cabeça que domina o subconsciente, a esposa, que é o aspecto subjetivo ou feminino. No entanto, essa liderança não é como a do tirano, mas sim como a do amante. Então, ao assumir o sentimento que você teria ao estar em posse de seu objetivo, o subconsciente age
para construir a imagem exata de sua convicção. Os seus desejos não são aceitos inconscientemente até que você assuma o sentimento de suas realidades. Somente através do sentimento é que uma ideia pode ser subconscientemente aceita, e somente através desta aceitação subconsciente é que ela sempre será expressa. É mais fácil relacionar os seus sentimentos aos eventos do mundo do que admitir que as condições do mundo refletem os seus sentimentos. No entanto, é uma eterna verdade que o exterior espelha o interior. Na ação, Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência. Sejam bem-vindos ao canal Falando Sério. Eu sou. Eu posso mais facilmente ensinar a 20 o que é bom para ser feito do que ser um dos 20 a seguir o que eu mesmo ensino. William Shakespeare. Com esta confissão de minha parte, eu agora vou te ensinar como jogar o jogo da vida. A vida é um jogo, e como todos os jogos, tem seus objetivos e regras. Nos pequenos jogos que os homens concebem, como tênis, beisebol, futebol e assim por diante, as regras podem ser alteradas de tempos em tempos. Depois que as alterações são aprovadas, o homem deve aprender as novas regras e jogar o jogo conforme as novas regras aceitas. No entanto, no jogo da vida, as regras não podem ser mudadas ou quebradas. Somente nos moldes das suas regras universais e eternamente fixadas é que se pode jogar o jogo da vida. O jogo da vida é praticado no campo da mente. Quando se joga um jogo, a primeira coisa que perguntamos é: qual é o seu objetivo e sua finalidade? E depois, quais são as regras do jogo? No jogo da vida, o nosso objetivo principal está em elevar a consciência das coisas que realmente importam. E o nosso segundo objetivo está no sentido de atingir os nossos objetivos, realizando os nossos desejos. Quanto aos nossos desejos, as regras abrangem apenas o modo como podemos proceder para realizá-los, mas os desejos em si ficam a critério do próprio indivíduo. As regras que regem o jogo da vida são simples, mas se leva uma vida de prática para usá-las sabiamente. Aqui está uma das regras. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. O pensamento geralmente é considerado uma função inteiramente livre e desimpedida, sem quaisquer regras para restringi-lo. Mas isso não é verdade. O pensamento se move através dos seus próprios processos em um território delimitado, com padrões e caminhos definidos. O pensamento segue os trilhos das nossas próprias conversas internas. Todos nós podemos realizar os nossos objetivos através do sábio uso da mente e da fala. A maioria de nós está totalmente inconsciente da atividade mental que se passa dentro de nós. Mas para jogar o jogo da vida com sucesso, devemos nos tornar conscientes de cada atividade mental nossa, pois essa atividade, na forma de diálogos internos, é a causa dos fenômenos externos da nossa vida. Por isso, vos afirmo que toda palavra fútil que os homens disserem, dela eles deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pela tua palavra serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 36 e 37.
A lei da palavra não pode ser quebrada. Nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, versículo 36. A lei da palavra nunca restringe a palavra e o diálogo interno, e nem presta o menor alívio à nossa ignorância de sua existência. Ela molda a vida ao nosso redor, como nós, através das nossas conversas interiores, moldamos a vida dentro de nós mesmos. Isto é feito para nos revelar a nossa posição no campo da vida. Não há nenhum adversário no jogo da vida. Há somente o objetivo. Há não muito tempo atrás, eu estava discutindo isso com um homem de negócio bem-sucedido e filantropo. Ele me contou uma história que desafiava o seu raciocínio sobre si mesmo. Ele disse: "Você sabe, Neville, eu de cara aprendi a ter objetivos na vida quando eu tinha 14 anos. E isso enquanto eu praticava no campo da escola. Eu era bom nas corridas de atletismo. Eu estava tendo um ótimo dia, mas havia mais uma corrida para fazer. Eu me preocupava com um outro cara como sendo o adversário. Eu fui determinado a vencê-lo. Ganhei dele, é verdade, mas enquanto eu estava de olho nele, um terceiro cara, que era considerado irrelevante, venceu a corrida. Esta experiência me ensinou uma lição que eu usei por toda a minha vida. Quando as pessoas me perguntaram sobre o meu sucesso, eu digo que eu o tenho porque eu acredito que o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro. O meu objetivo é o sábio e produtivo uso do dinheiro. As conversas internas deste homem se baseiam na primícia de que ele já tem o dinheiro. Seu constante questionamento interno é o uso adequado do mesmo. As conversas interiores do homem que luta para obter dinheiro apenas prova sua falta de dinheiro. Em sua ignorância sobre o poder da palavra, ele constrói barreiras no caminho da realização do seu objetivo. Ele está de olho na competição, ao invés do objetivo em si. A culpa, acreditou Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos, que nos subordinamos a elas. Júlio César, ato 1, cena 2. Assim como os mundos se moldam pela palavra de Deus, assim nós, como imitadores de Deus, como os filhos queridos, criamos as condições e circunstâncias de nossas vidas através do poder da palavra, em conversas interiores. Sem a prática, apenas o conhecimento das regras do jogo não produzirá os resultados desejados. Aquele que sabe fazer o bem, ou seja, aquele que conhece as regras e não o faz, comete pecado. Em outras palavras, ele perderá a marca e falhará ao tentar realizar o seu objetivo. Na parábola dos talentos, a condenação do mestre ao seu servo que deixou de usar o seu talento é clara e inconfundível. E tendo descoberto uma das regras do jogo da vida, corremos o risco de falhar, por ignorá-la. O talento não usado é como um membro não exercitado, enfraquece e finalmente atrofia. Devemos ser cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Uma vez que o pensamento segue previsivelmente as linhas dos nossos diálogos internos, não só podemos ver para onde vamos no campo da vida, observando essas conversas internas, mas também podemos determinar onde iremos controlando e direcionando esses diálogos internos. O que você pensaria, diria e faria caso você já fosse aquilo que você quer ser? Comece a pensar, dizer e fazer isso internamente. Foi dito a você que, contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Daniel 2, versículo 28. E você deve sempre se lembrar que
o céu está dentro de você? E para deixar claro que, em Deus, onde Ele está e quais são os seus mistérios, Daniel completa mencionando: o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama, elas revelam as linhas às quais você está atrelado e apontam a direção em que você está indo. Isto é o que uma mulher fez para mudar as linhas às quais ela infelizmente estava presa, para o sentido ao qual ela queria seguir. Por 2 anos, ela se manteve afastada das 3 pessoas que ela mais amava. Ela teve uma briga com sua nora, que a fez sair de casa. Durante esses 2 anos, ela não tinha visto e nem ouvido falar do seu filho, sua nora e do seu neto, mesmo ela tendo enviado inúmeros presentes ao seu neto. Toda vez que ela pensava em sua família, o que acontecia diariamente, ela carregava uma conversa mental com sua nora, que a culpava pela discussão e a acusava de ser egoísta. Certa noite, ao ouvir uma de minhas palestras, que era justamente uma palestra sobre o jogo da vida e como jogá-lo, ela de repente percebeu que ela era a causa do silêncio prolongado e que somente ela poderia fazer algo a respeito. Reconhecendo que seu objetivo era primeiramente ter um relacionamento afetuoso, ela lançou-se na tarefa de mudar completamente o seu diálogo interno. Naquela noite, em sua imaginação, ela construiu 2 cartas escritas amorosamente a ela, uma de sua nora e a outra do seu neto. Na sua imaginação, ela lia as cartas repetidamente, até que ela adormeceu no clima alegre de ter recebido estas cartas. Ela repetia esta ação imaginária todas as noites durante 8 noites. Na manhã do 9º dia, ela recebeu um envelope contendo 2 cartas, uma de sua nora, outra do seu neto. Eram cartas cheias de afeto, que a convidavam a visitá-los. Quase réplicas idênticas daquelas que ela havia construído mentalmente. Ao usar a sua imaginação conscientemente e amorosamente, ela alterou as linhas do pensamento às quais ela estava atrelada e virou-se para a direção que ela queria seguir, para uma feliz reunião de família. Uma mudança de atitude é uma mudança de posicionamento no campo da vida. O jogo da vida não se joga no meio em que chamamos de espaço e tempo. Os verdadeiros movimentos do jogo da vida ocorrem dentro do campo da mente. Perde a tua alma para novamente ela encontrar. Prossiga em direção a essa meta. Separar a tua mente. Lawrence Roseman. Tempo de semear e colher. Para que não vos torneis indiferentes, mas seguidores daquele que, através da fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6, versículo 12. Muitos dos que admiram os velhos e conhecidos versículos bíblicos se decepcionam quando tentam ler a Bíblia assim como se lê um livro comum, pois, muito provavelmente, eles não entendem que a Bíblia foi escrita sob a linguagem do simbolismo. Por não saber que todos os seus personagens são personificações das leis e funções da mente, que a Bíblia é psicologia ao invés de histórias, eles embaralham os seus cérebros sobre ela por um tempo e depois desistem. Toda ela parece ser demasiadamente mistificada. Para entender o significado de suas metáforas, o leitor da Bíblia deve estar despertado imaginativamente. De acordo com as Escrituras, dormimos para Adão e despertamos em Cristo. Ou seja, dormiremos todos coletivamente e despertamos individualmente. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão,
e este adormeceu. Gênesis 2, versículo 21. Se Adão, ou o homem genérico, caiu em um sono profundo, então suas experiências, conforme registradas nas Escrituras, devem ser um sonho? Somente aquele que desperta pode contar o seu sonho, e somente aquele que consegue entender o simbolismo dos sonhos pode interpretar o sonho. E disseram um ao outro: porventura não se incendiou o coração dentro de nós, enquanto ele falava conosco pelo caminho, enquanto a nós ele revelava as Escrituras? Lucas 24, versículo 32. A Bíblia é uma revelação das leis e funções da mente, expressada na linguagem do domínio dos sonhos, para o qual vamos quando dormimos, porque a linguagem simbólica deste domínio dos sonhos é a mesma para todos os homens. Os novos exploradores deste reino, a imaginação humana, o chamam de consciente coletivo. O propósito deste livro, no entanto, não é dar-lhe uma definição completa dos simbolismos bíblicos ou interpretações exaustivas das suas histórias. Tudo o que espero fazer é tentar indicar o caminho no qual você estará mais próspero a ter sucesso na realização dos seus desejos. Tudo o que desejar realizar só poderá ser obtido através do exercício voluntário e consciente da imaginação, estando em obediência direta às leis da mente. Em algum lugar dentro deste reino da imaginação, existe um estado de espírito, um sentimento da realização do desejo, que, se for dominado, resultará no sucesso para você. Este reino, este Éden, a sua imaginação, é mais vasto do que você imagina, e a sua exploração é recompensadora. Eu estou te dando o fim de uma linha de ouro. Agora, enrole-a em um carretel. Os 4 poderes. E do Éden saía um rio para regar o jardim, e dali se dividia em 4 cabeças. Gênesis 2, versículo 10. E todos eles tinham 4 faces. Ezequiel 10, versículo 14. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens distintos, que andam através do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, versículo 25. Os 4 poderes estão dentro de cada homem. William Blake. Os 4 poderes constituem a individualidade do homem, ou Deus do homem. Estes 4 poderes existem em todos os homens, mas eles não são 4 poderes separados. Eles estão tão ligados um ao outro quanto os dedos da mão. Os 4 poderes são 4 diferentes aspectos da sua mente, e se diferem um do outro em caráter e função, habitando o corpo do homem sem se separar dele. Ó Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Mesmo clamando fervorosamente, tu não vens me salvar. Abacuque 1, versículo 2. Quando o homem descobre que a vida é uma peça que é escrita conscientemente ou inconscientemente por ele mesmo, ele deixará a cega autopenitência de ficar julgando os outros. Em vez disso, ele vai reescrever a peça conforme o seu ideal, pois ele vai perceber que todas as alterações na peça devem ser provenientes da cooperação dos 4 poderes dentro dele. Só eles podem alterar o script e produzir a mudança. Todos os homens e mulheres em seu mundo são meros participantes, que são tão impotentes para mudar a sua peça como são os atores no palco do teatro para mudar o cenário. A mudança desejada deve ser concebida, dramatizada, ensaiada e realizada no teatro da sua mente. Quando a 4ª função
a imaginação concluía sua tarefa de ensaiar a versão revisada da peça até que ela seja natural. Então, a cortina se abrirá sobre este mundo tão aparentemente sólido e os quatro poderes projetarão o reflexo da peça real sobre a tela do espaço. Os homens e mulheres automaticamente desempenharão os seus papéis para realizar o cumprimento do tema dramatizado. Os participantes, em virtude de suas várias partes no drama do mundo, tornam-se relevantes ao tema dramatizado por você. E porque são relevantes, são trazidos ao seu drama. Eles vão desempenhar os seus papéis, acreditando fielmente. Ao mesmo tempo, foram eles mesmos que iniciaram as cenas que eles participaram. Isto porque, Pai, tu estás em mim, e eu em ti, e eu neles, e tu em mim. João 17, versículo 21 e 23. Eu estou envolvido pela humanidade. Nós somos um. Estamos todos desempenhando as quatro funções: o produtor, o autor, o diretor e o ator do drama da vida. Uns fazem isso conscientemente, outros inconscientemente. É necessário que isso seja feito conscientemente. Somente desta forma podemos ter a certeza de um final perfeito para a nossa peça. Então, devemos entender por que nós devemos nos tornar conscientes dos quatro poderes do Deus único dentro de nós, para que possamos ter a companhia de Deus como seus filhos. O homem não deve permanecer como homem. Seu objetivo mais elevado deve ser, pois Deus, somente a deuses, aceitará como companhia. Ângelos Silésios. Eu posso mais facilmente ensinar a 20 o que é bom para ser feito, do que ser um dos 20 a seguir o que eu mesmo ensino. William Shakespeare. Com esta confissão de minha parte, eu agora vou te ensinar como jogar o jogo da vida. A vida é um jogo, e como todos os jogos, tem seus objetivos e regras. Nos pequenos jogos que os homens concebem, como tênis, beisebol, futebol e assim por diante, as regras podem ser alteradas de tempos em tempos. Depois que as alterações são aprovadas, o homem deve aprender as novas regras e jogar o jogo conforme as novas regras aceitas. No entanto, no jogo da vida, as regras não podem ser mudadas ou quebradas. Somente nos moldes das suas regras universais e eternamente fixadas é que se pode jogar o jogo da vida. O jogo da vida é praticado no campo da mente. Quando se joga um jogo, a primeira coisa que perguntamos é: qual é o seu objetivo e sua finalidade? E depois, quais são as regras do jogo? No jogo da vida, o nosso objetivo principal está em elevar a consciência das coisas que realmente importam. E o nosso segundo objetivo está no sentido de atingir os nossos objetivos, realizando os nossos desejos. Quanto aos nossos desejos, as regras abrangem apenas o modo como podemos proceder para realizá-los, mas os desejos em si ficam a critério do próprio indivíduo. As regras que regem o jogo da vida são simples, mas se leva uma vida de prática para usá-las sabiamente. Aqui está uma das regras. Assim como o homem pensa em seu coração, assim ele é. Provérbios 23, versículo 7. O pensamento geralmente é considerado uma função inteiramente livre e desimpedida, sem quaisquer regras para restringi-lo. Mas isso não é verdade.
O pensamento se move através dos seus próprios processos em um território delimitado, com padrões e caminhos definidos. O pensamento segue os trilhos das nossas próprias conversas internas. Todos nós podemos realizar os nossos objetivos através do sábio uso da mente e da fala. A maioria de nós está totalmente inconsciente da atividade mental que se passa dentro de nós. Mas para jogar o jogo da vida com sucesso, devemos nos tornar conscientes de cada atividade mental nossa, pois essa atividade, na forma de diálogos internos, é a causa dos fenômenos externos da nossa vida. Por isso, vos afirmo que toda palavra fútil que os homens disserem, dela eles deverão prestar conta no dia do juízo. Porque pela tua palavra serás justificado, e pelas tuas palavras serás condenado. Mateus 12, versículo 36 e 37. A lei da palavra não pode ser quebrada. Nenhum dos seus ossos será quebrado. João 19, versículo 36. A lei da palavra nunca restringe a palavra e o diálogo interno, e nem presta o menor alívio à nossa ignorância de sua existência. Ela molda a vida ao nosso redor, como nós, através das nossas conversas interiores, moldamos a vida dentro de nós mesmos. Isto é feito para nos revelar a nossa posição no campo da vida. Não há nenhum adversário no jogo da vida. Há somente o objetivo. Há não muito tempo atrás, eu estava discutindo isso com um homem de negócio bem-sucedido e filantropo. Ele me contou uma história que desafiava o seu raciocínio sobre si mesmo. Ele disse: "Você sabe, Neville, eu de cara aprendi a ter objetivos na vida quando eu tinha 14 anos. E isso enquanto eu praticava no campo da escola. Eu era bom nas corridas de atletismo. Eu estava tendo um ótimo dia, mas havia mais uma corrida para fazer. Eu me preocupava com um outro cara como sendo o adversário. Eu fui determinado a vencê-lo. Ganhei dele, é verdade, mas enquanto eu estava de olho nele, um terceiro cara, que era considerado irrelevante, venceu a corrida. Esta experiência me ensinou uma lição que eu usei por toda a minha vida. Quando as pessoas me perguntaram sobre o meu sucesso, eu digo que eu o tenho porque eu acredito que o meu objetivo nunca foi ganhar dinheiro. O meu objetivo é o sábio e produtivo uso do dinheiro. As conversas internas deste homem se baseiam na primícia de que ele já tem o dinheiro. Seu constante questionamento interno é o uso adequado do mesmo. As conversas interiores do homem que luta para obter dinheiro apenas provar sua falta de dinheiro. Em sua ignorância sobre o poder da palavra, ele constrói barreiras no caminho da realização do seu objetivo. Ele está de olho na competição, ao invés do objetivo em si. A culpa, gritou Brutus, não está em nossas estrelas, mas em nós mesmos, que nos subordinamos a elas. Júlio César, ato 1, cena 2. Assim como os mundos se moldam pela palavra de Deus, assim nós, como imitadores de Deus, como os filhos queridos, criamos as condições e circunstâncias de nossas vidas através do poder da palavra, em conversas interiores. Sem a prática, apenas o conhecimento das regras do jogo não produzirá os resultados desejados. Aquele que sabe fazer o bem, ou seja, aquele que conhece as regras e não o faz, comete pecado. Em outras palavras, ele perderá a marca e falhará ao tentar realizar o seu objetivo. Na parábola dos talentos, a condenação do mestre ao seu servo que deixou de usar o seu talento é clara e inconfundível.
E tendo descoberto uma das regras do jogo da vida, corremos o risco de falhar, por ignorá-la. O talento não usado é como um membro não exercitado, enfraquece e finalmente atrofia. Devemos ser cumpridores da palavra, e não apenas ouvintes. Uma vez que o pensamento segue previsivelmente as linhas dos nossos diálogos internos, não só podemos ver para onde vamos no campo da vida, observando essas conversas internas, mas também podemos determinar onde iremos controlando e direcionando esses diálogos internos. O que você pensaria, diria e faria caso você já fosse aquilo que você quer ser? Comece a pensar, dizer e fazer isso internamente. Foi dito a você que, contudo, existe um Deus nos céus capaz de revelar todos os mistérios. Daniel 2, versículo 28. E você deve sempre se lembrar que o céu está dentro de você. E para deixar claro que, em Deus, onde Ele está e quais são os seus mistérios, Daniel completa mencionando: o teu sonho e as visões que tiveste na tua cama, elas revelam as linhas às quais você está atrelado e apontam a direção em que você está indo. Isto é o que uma mulher fez para mudar as linhas às quais ela infelizmente estava presa, para o sentido ao qual ela queria seguir. Por 2 anos, ela se manteve afastada das 3 pessoas que ela mais amava. Ela teve uma briga com a sua nora, que a fez sair de casa. Durante esses 2 anos, ela não tinha visto e nem ouvido falar do seu filho, sua nora e do seu neto, mesmo ela tendo enviado inúmeros presentes ao seu neto. Toda vez que ela pensava em sua família, o que acontecia diariamente, ela carregava uma conversa mental com sua nora, que a culpava pela discussão e a acusava de ser egoísta. Certa noite, ao ouvir uma de minhas palestras, que era justamente uma palestra sobre o jogo da vida e como jogá-lo, ela de repente percebeu que ela era a causa do silêncio prolongado e que somente ela poderia fazer algo a respeito. Reconhecendo que seu objetivo era primeiramente ter um relacionamento afetuoso, ela lançou-se na tarefa de mudar completamente o seu diálogo interno. Naquela noite, em sua imaginação, ela construiu 2 cartas escritas amorosamente a ela, uma de sua nora e a outra do seu neto. Na sua imaginação, ela lia as cartas repetidamente, até que ela adormeceu no clima alegre de ter recebido estas cartas. Ela repetia esta ação imaginária todas as noites durante 8 noites. Na manhã do 9º dia, ela recebeu um envelope contendo 2 cartas, uma de sua nora, outra do seu neto. Eram cartas cheias de afeto, que a convidavam a visitá-los. Quase réplicas idênticas daquelas que ela havia construído mentalmente. Ao usar a sua imaginação conscientemente e amorosamente, ela alterou as linhas do pensamento às quais ela estava atrelada e virou-se para a direção que ela queria seguir, para uma feliz reunião de família. Uma mudança de atitude é uma mudança de posicionamento no campo da vida. O jogo da vida não se joga no meio em que chamamos de espaço e tempo. Os verdadeiros movimentos do jogo da vida ocorrem dentro do campo da mente. Perde a tua alma para novamente ela encontrar. Prossiga em direção a essa meta. Separar a tua mente. Lawrence Roseman. Tempo de semear e colher. Para que não vos torneis indiferentes, mas seguidores daquele que, através da fé e paciência, herdam as promessas. Hebreus 6, versículo 12.
Muitos dos que admiram os velhos e conhecidos versículos bíblicos se decepcionam quando tentam ler a Bíblia assim como se lê um livro comum, pois, muito provavelmente, eles não entendem que a Bíblia foi escrita sob a linguagem do simbolismo. Por não saber que todos os seus personagens são personificações das leis e funções da mente, que a Bíblia é psicologia ao invés de histórias, eles embaralham os seus cérebros sobre ela por um tempo e depois desistem. Toda ela parece ser demasiadamente mistificada. Para entender o significado de suas metáforas, o leitor da Bíblia deve estar despertado imaginativamente. De acordo com as Escrituras, dormimos para Adão e despertamos em Cristo. Ou seja, dormiremos todos coletivamente e despertamos individualmente. E o Senhor Deus fez cair um sono profundo sobre Adão, e este adormeceu. Gênesis 2, versículo 21. Se Adão, ou o homem genérico, caiu em um sono profundo, então suas experiências, conforme registradas nas Escrituras, deve ser um sonho. Somente aquele que desperta pode contar o seu sonho, e somente aquele que consegue entender o simbolismo dos sonhos pode interpretar o sonho. E disseram um ao outro: porventura não se incendiou o coração dentro de nós, enquanto ele falava conosco pelo caminho, enquanto a nós ele revelava as Escrituras? Lucas 24, versículo 32. A Bíblia é uma revelação das leis e funções da mente, expressada na linguagem do domínio dos sonhos, para o qual vamos quando dormimos, porque a linguagem simbólica deste domínio dos sonhos é a mesma para todos os homens. Os novos exploradores deste reino, a imaginação humana, o chamam de consciente coletivo. O propósito deste livro, no entanto, não é dar-lhe uma definição completa dos simbolismos bíblicos ou interpretações exaustivas das suas histórias. Tudo o que espero fazer é tentar indicar o caminho no qual você estará mais próspero a ter sucesso na realização dos seus desejos. Tudo o que desejar realizar só poderá ser obtido através do exercício voluntário e consciente da imaginação, estando em obediência direta às leis da mente. Em algum lugar dentro deste reino da imaginação, existe um estado de espírito, um sentimento da realização do desejo, que, se for dominado, resultará no sucesso para você. Este reino, este Éden, a sua imaginação, é mais vasto do que você imagina, e a sua exploração é recompensadora. Eu estou te dando o fim de uma linha de ouro. Agora, enrole-a em um carretel. Os 4 poderes. E do Éden saía um rio para regar o jardim, e dali se dividia em 4 cabeças. Gênesis 2, versículo 10. E todos eles tinham 4 faces. Ezequiel 10, versículo 14. Disse ele: eu, porém, vejo 4 homens distintos, que andam através do fogo e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante ao Filho de Deus. Daniel 3, versículo 25. Os 4 poderes estão dentro de cada homem. William Blake. Os 4 poderes constituem a individualidade do homem, ou Deus no homem. Estes 4 poderes existem em todos os homens, mas eles não são 4 poderes separados. Eles estão tão ligados um ao outro quanto os dedos da mão. Os 4 poderes são 4 diferentes aspectos da sua mente e se diferem um do outro em caráter e função, habitando o corpo do homem sem se separar dele. Ó Senhor, até quando eu clamarei e tu não me escutarás? Mesmo clamando fervorosamente,
tu não vens me salvar? Abacuque 1, versículo 2. Quando o homem descobre que a vida é uma peça que é escrita conscientemente ou inconscientemente por ele mesmo, ele deixará a cega autopenitência de ficar julgando os outros. Em vez disso, ele vai reescrever a peça conforme o seu ideal, pois ele vai perceber que todas as alterações na peça devem ser provenientes da cooperação dos 4 poderes dentro dele. Só eles podem alterar o script e produzir a mudança. Todos os homens e mulheres em seu mundo são meros participantes, que são tão impotentes para mudar a sua peça como são os atores no palco do teatro para mudar o cenário. A mudança desejada deve ser concebida, dramatizada, ensaiada e realizada no teatro da sua mente. Quando a 4ª função, a imaginação, concluir a sua tarefa de ensaiar a versão revisada da peça até que ela seja natural, então a cortina se abrirá sobre este mundo tão aparentemente sólido e os 4 poderes projetarão o reflexo da peça real sobre a tela do espaço. Os homens e mulheres automaticamente desempenharão os seus papéis para realizar o cumprimento do tema dramatizado. Os participantes, em virtude de suas várias partes no drama do mundo, tornam-se relevantes ao tema dramatizado por você. E porque são relevantes, são trazidos ao seu drama. Eles vão desempenhar os seus papéis, acreditando fielmente, ao mesmo tempo. Foram eles mesmos que iniciaram as cenas que eles participaram. Isto porque, Pai, tu estás em mim, e eu em ti, e eu neles, e tu em mim. João 17, versículo 21 e 23. Eu estou envolvido pela humanidade. Nós somos um. Estamos todos desempenhando as 4 funções: o produtor, o autor, o diretor e o ator do drama da vida. Uns fazem isso conscientemente, outros inconscientemente. É necessário que isso seja feito conscientemente. Somente desta forma podemos ter a certeza de um final perfeito para a nossa peça. Então, devemos entender por que nós devemos nos tornar conscientes dos 4 poderes do Deus único dentro de nós, para que possamos ter a companhia de Deus como seus filhos. O homem não deve permanecer como homem. Seu objetivo mais elevado deve ser, pois Deus somente a deuses aceitará como companhia. Ângelos Silésios. Narração Cidinho de Assis. Curtam, compartilhem, se inscrevam no nosso canal e não deixe de acionar o sininho para novos vídeos como este. Muito obrigado, meus amigos. Fiquem com Deus, a sua consciência.